Só um pouquinho. Deixa eu colocar o título. Aí. Oi, Fanny, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu mandar aqui. Se recebeu pediu para participar, Fanny? Aí sim. Chegou! Cheguei. Tudo bem com Hello! Eu tava na dúvida. É Fanny ou Fanny? Mas agora eu vi que é Stephanie. Mas eu pedi é Fanny, Fanny, Fanny. Aí cada um pronuncia, né, de um jeitinho. É. Legal, então. Bem-vinda nessa quarta-feira gelada, né? Ó, tô de mantinha aqui. E apareceu um E solzinho, tá mais tranquilo. chazinho também, porque tá frio. Sim. Eu tava com o aquecedor o dia todo, Ah, debaixo das cobertas também. que delícia. São, eu acho assim, o inverno é o momento que pede para a gente mergulhar internamente, né? Tá. Então, um momento de reflexão e introspecção também, né? Eu digo, a gente entra na caverna. Entra debaixo da Então, muito bem, Stephanie. Eu vou me apresentar. Antes de tudo, assim, ó, vamos dar uma respirada, assim, ó. Inspira e solta. A gente está na metade da tarde, né? E respiração. assim, o estresse já está desde cedo, né? A gente já está fazendo muitas coisas, então esse é um momento que a gente pode parar, fechar os olhos, olhar para dentro, sentir o nosso corpo, da cabeça até os pés, e dar uma boa respirada para a gente trazer a atenção para o corpo também, né? E para depois a gente continuar seguindo para se encaminhar para o final do dia, né? Isso é uma observação que eu coloco para as minhas mentoradas sempre, né? Essa parada durante o dia, várias vezes durante o dia, para a gente vir para o corpo, porque é no corpo que habita a alma e o prazer e a energia vital, que é o tema da nossa live, né? Então, para quem não me conhece, né, o pessoal que está chegando aí, eu sou a Denise Premadur, sou terapeuta de mulheres e casais e mentora também, né? E através de o meu foco é o corpo, usando as ferramentas do Tantra e do Yoga e outras cositas massa. É, mas são essas ferramentas que eu uso para facilitar o processo terapêutico. E eu tenho uma comunidade que se chama Prazer é Cura. Sim. E aí eu passo a palavra para você, Stephanie. Você prefere que te chame de Fanny ou de Stephanie? Olha, o que você preferir, É? tá Então bom? tá. Bom, Me conte de você. eu também sou mentora de mulheres, né? Com mulheres eu trabalho há mais de um ano e meio. E com essa abordagem, né, espiritual e também sistêmica. Então, é um pouco de todas as ferramentas juntas, mas as bases principais são essas. E eu acredito, assim, fortemente que todos nós precisamos passar pela dor para encontrar a nossa força. Aí, quando a gente fala, assim, dos principais pontos do feminino, a gente já começou bem, que ela falou, hoje está inverno e a gente está introspectiva, e a introspecção ela é a principal característica do feminino.
sim, introspecção e transmutação também. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de olhar para as dores, e é um movimento que às vezes não é fácil, que a gente precisa lidar com isso, né, como adultos, com uma mentalidade adulta, de olhar para a vida e ver, tá, o que, que é responsabilidade minha e até que ponto eu posso resolver isso, né? E é pegando essa dor, transmutando, que a gente encontra a nossa força. Eu isso acredito aí. muito nisso. É, pelo que eu estudo também, né, dentro do Yin e do Yang, né, no Tantra é Yin e Yang, né, no yoga que eu trabalho, a gente chama de Hatha, que é Sol e Lua. Hatha, Ra quer dizer Sol, Ta quer dizer Lua. Yoga, Hatha Yoga, que é a união, o equilíbrio dessas duas polaridades no nosso corpo, né? E no Tantra também a intenção é essa, né? Porque o feminino, ele é você, quando você quer... Porque assim, a mulherada tá muito perdida, né? Tá com excesso de energia yang, por quê? Porque não consegue parar para sentir, não consegue trazer... esse é o meu foco sempre, sair da mente e vir para o corpo, para poder sentir, porque o corpo, ele o tempo todo, ele está passando informações para nós, né, de conforto, ou de prazer e desprazer, né, e só a gente dando essa paradinha e olhando é que a gente vai poder perceber a linguagem do corpo para que a gente possa realmente ter um dia a dia mais tranquilo também, porque às vezes as pessoas chegam no final do dia com enxaqueca, com dores aqui pela região, com desconfortos no corpo, mas por quê? Não tomou consciência de si durante o dia, né? Passou ligada no piloto automático o tempo todo. E assim, pro feminino, só o fato assim de você ficar sentada o dia inteiro, né? Para nossa pelve é horrível, vai achatando todos esses nervos que a gente tem ali na base da coluna, né? Sentada o dia todo, com roupas apertadas, roupas sintéticas que não deixam a nossa queridinha aqui, a nossa querida Ioni, que nós chamamos no Tantra, né? A nossa Ioni não respira direito, né? Então é um lugar abafado, fica abafado, né? E eu acho que quando você traz essa atenção para o corpo, realmente você pode dar um outro prazer no teu dia a dia, né? Uma outra conexão. Uhum. Hoje em dia, assim, tem muita essa polaridade. Aqui tem muitas pessoas da espiritualidade que seguem a gente, que acompanham, Sim, né? sim, Mas às vezes a gente separa um pouco. E é natural do ser humano, né, polarizar. Então, às vezes a gente está muito no material ou está muito espiritual, sendo que são a junção, igual corpo, mente e sim, espírito. Esses três alinhados funcionam bem, né? E aí, quando sim. você fala assim, de conexão com o corpo, eu acredito que desde o patriarcado, quando a mulher começou a ter todo aquele tabu e aquela questão, né, negativa para o próprio corpo, pelo próprio feminino, a gente começou a ter alguns tipos de desconexão com o próprio feminino e com o próprio corpo também, né? Em relação ao prazer e principalmente assim, a vergonha, a medo, aquela coisa de, ai meu Deus, mas é errado me conhecer, é errado me tocar, até que ponto, sabe? Começa a vir muito esse tabu. Sim. A educação, né? Uhum. A educação foi produzindo essa desconexão do nosso corpo, porque o Tantra, ele é de um tempo, né, de milhares de anos atrás, onde o matriarcado, a mulher era valorizada, então o matriarcado fazia parte, né? E é um estilo de vida comportamental, sensorial, né? E eu acredito assim que uma coisa assim que na época que o matriarcado existia não é como a gente imagina que a mulher mandava. Não, a mulher era valorizada, né? Ela tinha o Como respeito, olhas, né? né? Ela tinha o respeito e era tida como um ser sagrado porque ela dava à luz a uma vida e também conseguia nutrir
essa vida, né? Então, por isso a mulher era tida como sagrada. E também o Tantra era na época das sociedades não guerreiras, né? E aí, a partir do momento que começaram a valorizar o guerreiro que ia invadir, o guerreiro conquistador, né? E que a gente foi passando, a mulher foi perdendo o seu valor na sociedade, foi se dando mais valor pro homem, pro guerreiro, né? No patriarcado que foi começando e tomando corpo, né? A mulher foi se sentindo reprimida, totalmente reprimida, eu digo escravizada mesmo, né? Sendo bem radical, né? Ainda hoje, né? Porque somos escravas ainda, com exceção desse movimento de mulheres modernas que hoje já tomam consciência que não precisa mais a gente ficar honrando nossas mães, seguindo, né, o caminho delas e sendo a, eu sempre digo que é a mulher polvo, né, que tem garras, porque é a mulher que faz zilhões de coisas num dia, né? E eu digo que hoje não, a gente não precisa mais tanto, né? A gente pode ter um equilíbrio. Até um tempo atrás a gente precisava fazer para mostrar o nosso valor. Mas hoje eu acredito que a gente já conquistou esse espaço. É uma coisa assim, é um conselho que eu dou para as minhas filhas. Eu tenho duas mulheres, né? E eu digo, parem de fazer tanta coisa. A gente precisa fazer sim, né? Porque na verdade é o equilíbrio do masculino, do feminino, do sentir e do agir, né? Mas a gente não precisa mais ter uma agenda carregada de coisas que daí a gente chega no final do dia e está acabada de cansada, né? E a gente já tem o nosso espaço, né? E assim, a gente ainda continua refém de uma sociedade machista, de um estereótipo da mulher gostosa, boazuda, né? Então, as mulheres que não estão dentro desse padrão imposto pela sociedade sentem muita vergonha também do seu corpo, né? É muito difícil a vulnerabilidade, você se tornar vulnerável também, né, frente a tantos desafios e ainda muitas competições entre mulheres. Exatamente. Lá atrás, quando a gente volta um pouquinho, na época do Egito, né, do matriarcado, quando a mulher era vista como deusa, Sim. é justamente por esse aspecto também de gerar a vida. Então, por si só, o arquétipo, né, da água, da vida, de gestar, todo o nosso corpo físico, ele é um reflexo do nosso campo sutil. Então, tudo que a gente faz lá em essência, o nosso corpo físico, ele materializa. Então, a questão dos seios, né, a nutrição, o portal do ventre, do útero. Só que a gente precisa estar em conexão, que é o que eu chamo de apropriação do corpo. Eu falo isso para minhas mentoradas também. Que a gente já vem com esse olhar negativo, já tem essa, como se fosse uma teia magnética, né, de nós mulheres, é a mesma causa para todas nós. Então, a gente revive, está revivendo até hoje, e é difícil despregnar disso, porque até uma geração passada, as mulheres, até para ter CNPJ, ter empresa, precisavam do nome do marido, né? Sim. Então, é muito recente tudo isso. Mas a gente está todos os dias, né, quebrando esses paradigmas, até retomar de novo toda essa essência, toda essa magia de ser mulher. Mas para nós mulheres, eu acho que para mim o ponto de virada, assim, foi descobrir exatamente isso, de que o nosso corpo físico ele é uma materialização do espiritual. Não tem separação. E aí, ao invés da gente olhar com o olhar assim, objetificado, né, da mulher gostosona, de ser a boazuda, de que se eu não tiver um corpão não vou ser valorizada, não sou vista, na verdade isso não se enquadra aqui quando você entende o que é realmente o corpo feminino. Por isso que é tão importante o seu trabalho, de muitas outras pessoas também, de trazer consciência, o que é o corpo físico, como que eu me conecto, o que é essa energia toda, o que é ser mulher, porque ninguém falou pra gente o que é ser mulher. Assim, dessa forma, saudável, né, benéfica. Sim. A gente veio sem manual de instruções, né? Isso. Foram jogados, ó,
descobre aí? Se E aí, com vira. tudo isso, né? Imagina, toda essa teia que a gente já carrega das ancestrais, Sim. ainda tem todo o condicionamento, né? Das nossas feridas internas, da forma que a gente foi criada. Muitas vezes a gente foi... A minha mãe, por exemplo, ela tinha muita vergonha de falar de sexualidade. Uhum. Muito depois eu tive que aprender fora, com as amigas, buscando, entendendo. Porque sempre foi uma vergonha, e principalmente para feridas de humilhação. A ferida de humilhação assim, tem dificuldade de se conectar com o próprio corpo, sente vergonha, não quer, sabe, explorar muito bem. E a gente sabe que é a união, né, do espiritual com o material. Quanto mais a gente sabe essas duas vertentes, do que é a mulher em essência e o que é o corpo físico, a gente percebe, meu Deus, eu literalmente sou uma deusa. Aí você volta de novo e se conecta com essa força interior. É. Mas para a gente chegar nesse ponto, Fanny, é necessário autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento, eu acho que o que leva a gente a buscar o autoconhecimento, a grande maioria é através da dor, né? Através do que a gente vai passando durante a vida. Ah, não quero mais passar isso, não quero mais repetir isso, não quero mais sofrer isso. E aí a gente vai buscar esse autoconhecimento para que a gente possa realmente ter isso. Porque eu penso assim que a partir da nossa geração, né, que a gente começa também a mudar o DNA, porque até agora a gente está trazendo, carregando esse DNA das nossas ancestrais, né? A minha mãe também foi eu fui extremamente reprimida, né? Tanto é que por isso eu hoje estudo sexualidade, né? Então, o que eu aprendi, minha mãe nunca tocou no assunto, nunca falou nada comigo. E eu também tive que aprender fora, aquela coisa toda que é a grande maioria, né? E você é bem mais jovem que eu. E eu fico pensando que se você também, achei que já ia ser diferente, mas com as minhas filhas eu repeti o padrão da minha mãe. Pouquinho diferente, só depois que eu comecei a estudar sobre sexualidade e relacionamento que mudou a minha conversa com elas, né? Porque até então eu também não sabia, eu repeti o padrão da minha mãe. Mas acho que cabe a nós já a partir de nós e para as nossas filhas e netas, a gente começar a mudar esse padrão, porque eu entendo que a gente está na base de uma transformação da sociedade. Uhum. Então, nós somos precursoras. Claro que esse movimento do feminino já começou há mais de 100 anos atrás, na verdade, nunca parou, mas que está bem evidente e todas as conquistas que a gente tem, e mesmo agora com a internet, né? Que agora todo mundo tem informação. Antes era tudo oculto, você estudava ocultismo. Hoje você não estuda mais ocultismo, né? Porque está tudo escancarado aí na internet. Então, eu me sinto assim muito honrada de fazer parte de um movimento de transformação da sociedade, né? Que a gente está na base e que a gente está entrando na era de Aquário, então eu acredito que vai durar 2160 anos, então a gente está bem no comecinho, né? Tem mais Estamos milhares de construindo anos aí para frente. agora, sim. Quanto mais a gente traz consciência para tudo isso, né? Tudo relacionado ao feminino, para a gente foi passado e às vezes é até inconsciente. Depois que eu comecei assim a estudar, a trazer consciência e trazer, eu acho que esse lado observador, né? Eu percebo em todos os filmes, séries, todo esse olhar para a mulher como negativo. E às vezes Engraçado. a gente pega isso, né? Eu falo muito da Mulher Maravilha, Uhum. da mulher que é madura e que faz tudo, que resolve tudo, que toma frente das coisas. Às vezes, eu já fui essa mulher há 4 anos atrás. Ah, eu também já fui. Eu olhava e eu queria, assim, era um movimento feminista. Então, eu achava que eu tinha que ser igual ao homem. Que Uhum. era a igualdade, que era a questão de, tipo, se ele tem, eu também preciso ter. Ah, E eu ia com energia masculina, não feminina. E a gente sempre tem que lembrar que entre homem e mulher não tem competição. Até no sim. casamento, sistemicamente,
eles estão na mesma posição, de igual para igual. Se tem um maior ou se tem um menor, essa dinâmica, essa conexão, ela não vai existir. E para a Mulher Maravilha, ela tem muita dificuldade de se entregar. E aqui a gente fala de controle e o oposto dela, que é a vulnerabilidade, né? Que eu acredito que é a principal característica do feminino que faz você se conectar de uma forma saudável. Porque é você reconhecer que sim, você é frágil, mas isso não te torna fraca. Eu sempre Isso. dou o exemplo da água. Tem que A água, ela diferenciar isso também, né? Exatamente. A gente tem essa imagem assim um pouco negativa e isso vem até de um condicionamento. Porque lá atrás, quando os pais se separaram, ou tiveram algum atrito, ou já tiveram papéis invertidos, né, trocados, o que acontece? Às vezes, aquela criança olha para o pai como um traíra, como alguém assim que não vale o investimento, ou que abandonou, enfim. E aí olha para a mãe e começa a ver que precisa salvar a mãe. É daí que vem. Na ausência do pai, Sim. alguém sempre preenche, ocupa o lugar do sistema. E aí começa a olhar para a mãe e fala, nossa, coitada, que pena, ela não deu conta. Ali já começa uma projeção de imagem negativa do feminino, porque é dali que você recebe o seu feminino. Sim. Então, se a gente vê a nossa mãe como fraca... Fanny, tem alguém falando que o teu áudio está um pouco baixo. Será que se eu aumentar o volume melhor? Experimenta, vamos ver. Karina. Tá no máximo. Será que foi? Comenta aqui para nós, tá bom. Veja se melhorou. Fala um pouco mais, Fanny. E aí tem esse aspecto, né? Que a gente recebe o feminino e o masculino dos nossos pais. Então, a imagem que a gente tem do pai e da mãe lá na infância é a imagem que a gente vai ter do masculino e do feminino. Sim. Por isso que às vezes é tão difícil a conexão com o parceiro e também a imagem geral do masculino. Se aquela mulher foi abandonada, foi traída, inconsciente, vai ficar uma vozinha lá no fundo da mente dela. E se ele te trair? E se ele te abandonar? E aí ela não consegue soltar essa vulnerabilidade. Entendi. Ela disse que ainda está baixo, mas dá para entender. Karina, e o meu tá ok? Você está me ouvindo bem? Eu posso pegar um fone. Será que resolve? Calma aí. Experimenta? Tem ele fácil aí? Não, mas eu já pego. Calma aí. O meu eu coloquei o microfone no máximo. Vamos lá, Karina. Acho que daqui a pouco vai melhorar o som. E se você tiver alguma pergunta também, fique à vontade. Vamos conversar. Enquanto a gente espera a Stephanie, eu acho que a gente pode ficar em conexão com o corpo, né? Sentindo o corpo, sentindo a conexão dos pés com o chão, se você está sentada, sentindo a conexão da tua pelve, dos teus isquios, né? Com a cadeira e respirando. Vamos lá. Vamos ver se vai melhorar agora. Pronto, peguei fone. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Nossa, Ai. ficou bem melhor. Às vezes quem tá de fone tem que tirar e às vezes quem tá tem que colocar, né? Para Quem não tá. equilibrar o som, sim. Isso. Eu falo bem baixo também. Mas uma coisa assim que eu comecei a estudar, me aprofundar nas constelações, nesse conhecimento todo, faz questão de 2 anos, né? E agora que eu estou fazendo a minha formação em constelação, e como muda a nossa maneira de ver o mundo, né? Os filmes, principalmente, né? A interpretação dos filmes, essa coisa toda,
com esse conhecimento sistêmico, né? Com essa visão toda. E para a gente entender melhor, eu falo muito para a mulher que tem a síndrome do dedo podre, né? Que acha que tem o dedo podre, mas que na realidade a conexão de tudo isso está lá na nossa infância e com o que nós absorvemos da nossa educação, né? Do relacionamento dos nossos pais, né? E a própria relação com o masculino, né? Querendo ou não, é que a gente fala de inconsciente. Às vezes é difícil perceber claramente como assim, né? Meu pai, meu marido. Mas se você for reparar bem, a imagem que você tem dos homens ou do homem, você sempre vai acabar atraindo pessoas semelhantes ao pai. Então, muitas de nós, vindo já, né, que a gente comentou aqui no início, do patriarcado, do matriarcado, lá atrás, de como tudo foi desconstruindo, os papéis são muitas vezes invertidos. E muitas vezes o pai também, ele sai, ele vai fazer outra coisa, ou ele tá, às vezes, presente, mas não presente emocionalmente. E aí, aquele lugar fica disponível, né, vazio, e aquela mulher começa a ver, aquela criança, começa a ver o pai como alguém assim que abandonou, alguém que não está disponível. Pessoa E ela fraca, começa a ter. né? Exatamente. Ela começa a ter uma imagem negativa do homem. E eu já atendi dezenas de mulheres assim, que no casamento, nossa, eu não consigo me conectar, nossa, não tenho libido. Eu sinto um amor gigante por ele, faço tudo para ele, igual uma mãe. Eu Aí sei, a marca, mãe né? dele. Marca consulta, faz comida, faz tudo para ele. Mas o sexo, cadê? Ai, eu fujo. Ai, não tô afim. Não tem desejo. Quando a gente fala de desejo, tem dois aspectos que para a mulher é a base da libido, né? Que é a admiração e a proteção. Sim. E aí lá, sistemicamente, se essa mulher se vê maior e olha para o homem e fala, nossa, ele é tão fraco. Eu que tenho que dar conta de tudo, eu que tenho que fazer tudo, como é que ela vai admirar e se sentir protegida? A libido vai Por descer lá. esse homem, Exatamente. né? Esse é o ponto principal, né? Aí você soma uma mulher cansada também, estressada, porque uma mulher que cansaço físico, cansaço emocional, né? Justamente por essas decepções com esse masculino, não tem condições de ter uma vida prazerosa, né? Um relacionamento íntimo, que é o que eu trabalho bastante, né? Ter essa intimidade como é ou como deveria ser, né? Porque o Tantra ele coloca o sexo como sagrado, né? E nós aqui no Ocidente colocamos o sexo como profano, né? Então é uma coisa que eu procuro ensinar para o meu povo aí, para as minhas mentoradas, é justamente, né? Que é a sexualidade sagrada, mas tem que estar na sua polaridade para que a coisa funcione e para que você possa sair do raso também dos relacionamentos íntimos, sair das performances, sair de toda essa coisa que a gente já sabe, né? Para que você possa realmente aprofundar esse relacionamento e ter essa conexão com o divino, com essa espiritualidade e crescer junto, né? Não só em termos materiais, mas em termos espirituais, né? E daí uma coisa assim que eu acho que é muito legal é quando você tem um parceiro fixo e que você vai construindo essa relação, porque a mulher precisa se sentir segura para ela poder se tornar vulnerável, para ela poder se abrir para o prazer. Eu atendo casais que estão assim, tipo 20 anos, um pouquinho mais, um pouco menos, mas que assim, a mulher ainda tem vergonha do seu corpo, tem vergonha de conversar com o seu marido sobre suas necessidades, sobre seus desejos, né? Então é uma coisa que, como eu digo, é uma transformação. O mais importante é que já estão fazendo terapia, né? Já estão buscando uma saída, né? Eu tenho, assim, muitas mentoradas que elas adoram esse assunto. E eu sempre falo sobre Kundalini, mas eu não sou a especialista, assim, em relação a isso. Mas uma coisa que eu entendo, que eu sempre falo para elas, né? A Kundalini é a própria energia de vida. Uhum. E aí elas falam, ai,
me ensina a ativar, como faz e não sei o quê. E não é tão simples assim, porque a gente tem todos esses pilares que a gente está falando aqui, que tem essa teia magnética do feminino que a gente precisa trabalhar, ancestralidade, questões com abuso, aborto, aquele útero tem energia de morte. Então, o útero ele é o centro de energia, do poder da mulher. Sim. Então, é muito necessário a gente tratar, fazer limpezas, voltar em questões traumáticas também. Que crença que você tem sobre o corpo, sobre o próprio feminino, de que forma que você está vendo isso, para começar, isso é uma construção, né? Voltar para o seu lugar do feminino. Para que nessa relação, a Kundalini nada mais é do que a junção de dois polos, feminino e masculino, para gerar a vida. Então, tudo aquilo que acontece ali do orgasmo, da penetração, é a junção desses polos. Isso acontece também na camada superior, né, espiritual. Que aquela energia, ela vem lá do chakra básico, ela sobe, 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 sobe. E a gente tem como se fosse um tipo de orgasmo espiritual também. A gente vê flashes, vê aura, vê luz, começa a ter lembranças, acontece algumas coisas extrafísicas quando a gente está nesse estado. Mas, para chegar nisso, tem um caminho longo, que é entender tudo isso, é tratar suas feridas, é fazer, de repente, uma mentoria com Tantra, né? Tratar as questões sistêmicas, tudo isso, para você entender seu lugar, tanto no mundo, quanto na relação também, né? Com o parceiro, para chegar E trazendo nesse ápice. essa Kundalini para aqui e agora, ela é a energia que faz a gente sair da cama e ir trabalhar, e ir em busca dos nossos sonhos, né? Porque é a energia da criação, é a energia que a gente vai criar a nossa vida, vai criar os nossos projetos de vida, e a energia também que nós vamos criar uma vida, né? Através da união sexual, ou vamos para o prazer só, né? Então, as pessoas ficam perdidas em questão dessa energia, né? E como é que a gente ativa isso? Movimentando o nosso corpo, fazendo atividade física, meditando, respirando, né? E uma coisa que você falou da conexão do casal, do orgasmo, essa coisa toda, né? Eu entendo assim o orgasmo como uma explosão atômica, porque ela é tão potente porque que ela cria uma vida, né? Então, quando você... E é uma coisa... no sexo normal, ela é curtinha, assim, 5 segundos, né? Que você abre essa porta para o divino, que você libera as amarras do ego, né? Que você se entrega para isso tudo, mas a gente pode expandir tudo isso, né? Através de técnicas que você pode usar pelo corpo todo também, e não necessariamente só através de uma relação sexual, mas também através de respirações, né? Através de meditações, você acessa essa energia e também é possível você ter essa, eu chamo de expansão de consciência também, né? Através do autotoque, né? E que não necessariamente você precisa ter um parceiro para você acessar essa energia e toda essa potência que ela é. É a energia de vida, né? É a É o energia de próprio vida. feminino. Trazendo para o Ocidente a energia do Espírito Santo, que é a energia que cria, não é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é a descida do Espírito sobre a matéria, né? Quando você faz o sinal da cruz, é a descida do Espírito sobre a matéria, é essa mesma energia. Libido, pulsão de vida, energia criativa, Kundalini para os orientais, né? Para o Tantra. E é isso. É o desejo, né? Quando você tem empolgação, você tem ânimo, fôlego de Isso. vida, como você A disse, né? Para pulsão seguir de seus vida, né? sonhos, tudo isso. Eu entendo como pulsão de vida mesmo, né? Porque ela que te dá essa força para você ir, né? Para o prazer, para você buscar as suas coisas. E o prazer de estar nesse corpo também. Uma coisa que eu tenho chamado muita atenção das minhas mentoradas. Prazer de estar nesse corpo, porque como eu tenho
essa frase, né, que o prazer é cura, não é só prazer sexual, não é só o prazer de uma relação sexual, é o prazer de você estar nesse corpo, é o prazer de você estar em contato com os teus órgãos dos sentidos, de você poder ver as coisas, as cores, sentir os cheiros, degustar alguma comida, né, escutar um som, uma frase gostosa no teu ouvido, o tocar, né? Então, é esse prazer que eu falo, que de você estar agradecida por estar nesse corpo e ter conexão com esses órgãos para você poder degustar a vida, né? Em Uhum. cada momento, que isso é o que o Tantra faz, é você estar no aqui e agora, né? Presente nesse corpo, sentindo que esse momento na tua vida, ele nunca mais vai voltar. Esse momento é especial. Então, esse momento ele tem um sabor, ele tem um cheiro, ele tem um som, ele Uhum. tem uma sensorialidade, né? Que a gente não tem consciência disso porque a gente está sempre lá No conectado controle. no mental, sempre no mental, sempre fazendo alguma coisa, ou pensando muito também, mesmo que a gente esteja sem uma ação física, mas sempre a cabeça pensando muito, né? Então, a intenção é justamente trazer para o corpo para a gente poder sentir. Isso é uma das prioridades do Tantra. Uhum. Hoje em dia, sim, eu acho que a maior dificuldade das mulheres é acessar esse feminino, que é exatamente isso, o prazer, a própria energia de vida que é o feminino. Então, para a gente receber essa energia de vida, ela vem da mãe, da imagem que você tem da mãe, de como a mãe te tratou. E quando a gente fala de prazer e desejo, a gente também fala de merecimento. E aí o Sim. que acontece muitas vezes? Vou dar um exemplo aqui que fica dático. Muitas vezes eu já fui em massagens relaxantes, eu já fui no cabeleireiro, já fui na ambiência de lugares legais, que eu vou tirar, vou aproveitar, eu mereço. Só que ali eu não conseguia experienciar verdadeiramente. Então é como se fosse uma inquietação que vem. E eu lembro de um salão que eu fui uma vez, lindo, finíssimo. Eu falei, nossa, eu preciso e tal. E eu ali, eu não conseguia, de forma alguma, ficar, sabe? A minha mente é Sentir um o milhão. prazer de estar ali, Isto, de ser nesse cuidada, merecimento, de receber, principalmente, né? O ser feminino, ele é muito cuidada, né? receptor. Ser Isto. cuidada. E aí eu ficava lá inquieta, inquieta, eu ficava, meu Deus, mas por quê? O que que tá acontecendo? Aí veio a voz da minha mãe, lá no fundinho da minha mente. Quem fica no salão o dia todo é dondoca, são pessoas Ai, que as não crenças. precisam trabalhar. Aí eu falei, lealdade emocional. Também fui ensinada que para eu ter, eu preciso ralar muito, eu preciso fazer para receber. Então, quando você não faz, e aí por isso que a Mulher Maravilha também se cobra a produtividade. Tem que Uhum. ser produtiva, tem que estar fazendo. Se não está fazendo, não presta. Você está sendo inútil, não está fazendo valer a vida. E toda vez que a gente tem a oportunidade de finalmente relaxar, de descansar, de tirar férias, já tirei semanas de férias e eu não conseguia realmente, sabe, apreciar, me entregar, porque essa falta de energia de vida. Porque quando a Uhum. gente sabe receber e também entende que você não precisa fazer para ter, porque o universo é abundante, Deus já te deu tudo. A gente que não sabe receber Uhum. por condicionamentos. Então, que tipo de padrão, de crença que a gente está levando? Às vezes por lealdade, né? Por honra da nossa mãe, das nossas avós, que também não puderam viver uma sexualidade, por exemplo. Ou ter um desejo, um sonho de seguir a própria vida. Muitas vezes eram casadas forçadas, não tinham como Sim. trabalhar com o que gostavam. A gente está aqui repetindo os padrões, né? E olha só onde a gente veio nascer também, em que região que a gente veio nascer. Você na região de Blumenau. Eu já morei muito Sim. nessa região aí, morei muitos anos, né, em Timbó. Agora estou em Balneário, então eu já estou numa outra.
num outro momento da minha vida, mas eu me sentia culpada, tipo assim, 8, 9 horas da manhã não estar produzindo. Ainda hoje eu tenho pessoas que vêm passar final de semana comigo, às vezes numa segunda-feira, 10 horas da manhã a gente está tomando um café aqui em casa, isso durante o ano, né? Não nas férias, e que a pessoa, nossa, mas estou me sentindo estranho porque eu não estou trabalhando, né? Então, olha só como é que é a nossa programação, nossas crenças, né? E onde é que a gente foi nascer para a gente poder mudar tudo isso, né? Bem no meio do furacão, né? Pois Bem no é, e a olho do gente vai furacão. levando isso. Vai levando toda essa. Que é uma culpa inconsciente, né? Então você se Tá no nosso auto-sabota. DNA, né? Eu, Exatamente. eu venho de uma família muito trabalhadora também, né? Fui criada assim, fui muito assim, né? Hoje eu já estou um pouco mais relaxada, já estou me achando merecedora, e já estou curtindo mais esse merecimento, né? Mas é um trabalho constante, porque quando você vê, você se pega ainda repetindo esses padrões, né? Por isso que eu sempre digo que a presença faz com que eu tome consciência de que polaridade está agindo, se eu estou muito no masculino, muito no feminino, né? Você está no equilíbrio, você está legal, porque a gente fica oscilando o dia Uhum. todo entre uma polaridade e outra, entre o fazer e o descansar, né? Ou aceitar. Mas por isso que eu digo que é só você vindo para o corpo é que você vai perceber como é que você está recebendo tudo isso no dia a dia, né? E agindo no dia a Uhum. dia. Está observando, né? É, Porque orar e vigiar. Orar e vigiar. Gosto muito dessa frase. Alguém me disse, uhum, não, é vigiar e orar. Eu não sei, mas para mim a é ordem, os também não dois. sei a ordem, mas Também os não sei dois a faz ordem, sentido. mas faz muito sentido. E isso é bíblico, né? Uhum. E aos poucos, assim, é possível, por mais que a gente tenha o DNA ou que a gente carrega os padrões, porque nós somos os nossos pais. Sim. Quanto mais a gente não quer ver, eu fiz até uma imersão domingo passado, e eu mostrei para elas como eu era 4 anos atrás e quanto eu repelia meu pai, e eu repetia inconsciente. Quanto mais eu não queria ser ele, mais eu era igualzinho ele. Aham. Do mesmo jeito, tudo que eu repelia, que eu não queria ser, eu estava sendo. Então, aceitar isso também, aceitar que a gente herda as qualidades e também tudo que for negativo. Só que Uhum. você pode transmutar isso, que a energia feminina é transmutadora. Você olha para sua ancestralidade e fala: a partir de mim vai ser diferente. A partir de mim, da minha felicidade, do meu prazer, todas as mulheres vão ser representadas. Eu não preciso carregar essa dor de novo. Tem até uma moça aqui que a gente fez também uma sessão semana passada, e ela se conectou muito com o campo da avó e ela viu que ela estava repetindo várias coisas da avó em honra. Uhum. Ela lembrava de muita coisa, assim, ela falava, nossa, minha avó também aconteceu isso. E a gente faz isso por amor, né? Por lealdade, por Verdade. amor cego. E quando a gente olha para tudo isso e ressignifica e fala, não, eu posso ser diferente, e vocês estão representadas, e eu estou honrando com a minha felicidade, aí as coisas começam a mudar. E você muda todo o sistema, A maneira, antepassados e futuros, né? Descendentes. a maneira da gente honrar nossos pais é sendo felizes, né? É sendo feliz. O simples, né? Que a Bíblia fala, honrar pai e mãe sobre todas as coisas, né? Sim. Que os dias na É um terra serão mandamento, né? acrescentados. É um dos mandamentos. Só que ninguém especificou como. E eu acho que a gente pegou isso e falou, nossa, então eu tenho que repetir toda a história da minha mãe, tem que sofrer igual a minha mãe, que eu vou estar. Ou pior, muitas pessoas têm, isso é do inconsciente coletivo, de que honrar pai e mãe é cuidar deles, fazer Também. por eles, tirar a responsabilidade deles, Uhum. tirar do teu para dar. E a gente Uhum. sabe que os filhos, eles não dão, eles só recebem. Sim. E a gente precisa entender isso também, que vivendo a sua vida você vai estar honrando biblicamente o seu pai e a sua mãe. Você não salva eles e você não é responsável por eles, de forma alguma.
Eles sim, são maiores, eles sim. dão conta. Chegaram antes, né? E a gente, porque tem um pouquinho, talvez hoje, um pouco mais de informação, um pouco mais de vivência da vida, essa coisa toda, porque saiu, Uhum. viajou mais, essa coisa, né? É, a gente se coloca num lugar de arrogante, né? Nossa, muito. Quando eu percebi isso, o quanto eu era arrogante, É, e quando a gente fala assim de posicionamento sistêmico, é para tudo, qualquer relação, seja relação de trabalho, relação entre clientes. Às vezes o dinheiro não vem porque a gente está num posicionamento se sentindo maior. uhum, E aí o envio inconsciente, eu não preciso do seu dinheiro, eu só te dou. E aí você dá e toda essa arrogância, né? Isso começa lá atrás no nosso sistema. Quando a gente olha para nossa família, né? E falando de dinheiro tem muito isso. Olha que os pais fizeram alguma falcatrua, ou que a família roubava, ou sim, que acontecia alguma coisa, e a gente olha e fala, eu não quero ser igual. E aí tranca tudo. E tem aquele ar de arrogância, de sou melhor que vocês. Algo nesse sentido, né? sim, sim, sim. Eu também já estive nesse lugar. Uhum. E hoje eu não tenho mais, meus pais já passaram. Então, e hoje, como eu gostaria de tê-los aqui para poder conversar diferente com eles, né? Com esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Quantas histórias que eu não sei e que eu gostaria de saber da vida deles, né? Mas, enfim, a vida Uhum. vai passando. É aquele rio, né? Que vai passando e levando. Agora já passei minha vida para as minhas filhas, já vou ser vovó. Eu tenho então uma filha que já está carregando a vida para frente também, né? Eu acho isso lindo, né? Quando você vê esse processo todo dessa vida. Esses dias alguém me falou que eu acho que até a 11ª geração é isso, que nós temos 4.000 e poucas pessoas atrás de nós. Para mais. Acho que até menos, tá? Sete Eu sei que tem, gerações. eu sei que talvez, eu sei que, nossa senhora, 4.000 pessoas. Quanta gente, né? É gente. A multiplicação. E eu acho que é olhar para tudo isso e perceber que tudo já foi pago, sabe? Todo mundo já sofreu. A gente não precisa sofrer de novo. Quando a gente fala assim de Kundalini, de prazer, de energia de vida, a própria vida ela é leve, ela é Sim, abundante. Se tá pesado demais, se a sua cabeça tá explodindo, se você não tá indo para frente, tem alguma coisa que tá te travando, porque não é normal. A vai vida ela tem que trabalhar. ser leve. Vai trabalhar no sentido de descobrir isso, não ir trabalhar. Vai ser trabalhar, né? Vai sim Sim, busca trabalhar para ajuda, entender por que terapia, não né? está fluindo, né? E porque hoje eu digo assim, né, que só é extremamente infeliz e sofredora, né? Dizer, ai, como eu sofro. Quem realmente está sem força de vida, né? Porque até no Instagram, na internet, você encontra, ou você encontra uma aula de yoga, você encontra uma meditação, você encontra uma live como a nossa, com informações. Então, tem tanta informação, né, para você buscar ajuda, que só fica nesse lugar ali realmente quem está extremamente estagnado, né, sem pulsão de vida nenhuma. Uhum. E você comentou assim que estar no momento presente e fazer práticas, né? A gente conversou um pouco antes também, a gente fez uma call, e aí ela comentou que é tudo prática, que é constância, é fazer todos os dias. Então, qual dica assim que você teria para as mulheres em relação a se tocar ou de repente trazer mais essa sexualidade, sem tabu, sem vergonha? Então, eu estava anotando aqui porque tem umas palavrinhas que às vezes me fogem. Bom, Uhum, para o prazer, né, é uma resolução, é uma coisa a ser trabalhada, porque a grande maioria diz, ai, mas eu não gosto muito, eu não tenho muita vontade, até porque a mulher, ela não foi criada se tocando, né? Os nossos órgãos
a nossa Ioni, ela é interna, bem diferente do homem, né? Que tem o seu genital para fora. Então, Uhum. ele já, desde pequeno, já aprendeu a se tocar. E nós não. E quando a gente começou a se tocar, o que que foi? Foi reprimida, não põe a mão aí. E daí, assim, numa hora a gente não podia tocar, se tocar, porque era feio, era pecado, era proibido, né? Não pode. E aí, a partir de uma determinada fase da vida, agora pode tudo. Entendeu? Então a mulher também fica nessa. Mas o principal disso tudo é a gente ter essa determinação de se tocar, mas assim, quando eu digo se tocar, não é que você tem que ficar tocando, se tocando, e tem que ter um orgasmo, uma coisa assim, não. É você se tocar o corpo todo, não necessariamente só os genitais, né? Uhum. Mas você se acolher, você fazer o carinho, eu digo, você ser o amor da tua vida. Porque a gente fica esperando que o outro venha venha nos dar carinho e venha nos tocar. Não, seja você o amor da tua vida. Comece experimentando. A nossa pele, né, é o maior órgão sensorial do nosso corpo e o nosso corpo todo é orgástico. Né? Então, não necessariamente você precisa tocar só nos genitais, mas você começa tocando no seu corpo, no seu rosto, vai descobrindo, né? Onde você sente mais prazer, onde é gostoso. Por exemplo, aqui nessa região nós temos 2.000 terminações nervosas que estão conectadas também com com o nosso genital, né? Que foi a nossa primeira fonte de expressão, né? Que dava prazer, que era mamar, era sugar, né? Então, assim, a mulher começar se tocando, não a longo prazo, para poder chegar lá nos genitais e descobrir esse corpo, né? O que dá prazer? Porque a gente tem a grande maioria das mulheres coloca a responsabilidade toda nos homens. E ainda tem até umas frasezinhas assim, o cara não me fez gozar, é a cara ruim de cama. Uhum. Entendeu? Porque se eu não sei o que me dá prazer, como é que o outro vai saber? Né? Então, é preciso que eu me conheça para que eu possa passar isso para o outro e falar mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, né? Não é aí, é em outro lugar, entendeu? Porque a gente pode ter orgasmos só tocando na palma da mão, né? Claro que eles são diferentes dos genitais, então para cada lugar que você vai ter um êxtase vai ser diferente, mas eu acho importante a mulher começar a se tocar assim e lá nos genitais criar essa conexão também, que é uma conexão neuronal, isso é a nível cerebral mesmo, né? Que a gente tem que criar uma rede neuronal, porque se você nunca se tocou, nunca sentiu prazer ali na Ioni, vamos chamar isso aqui de Ioni por causa do Instagram, se você nunca sentiu prazer ali, então quando você começa a se tocar e começa a sentir o prazer, você começa a criar essa conexão da tua Ioni com o teu cérebro. Mas, gente, isso assim, não é eu vou fazer isso hoje, 1 minuto, e não senti nada. Tem que ser insistente, tem que experimentar, tem que fazer isso todo dia, se tocar, se amar todos os dias. Você ser o amor da sua vida o tempo todo, você se acolher, tá? Aí quando você estiver com essa autoestima bem legal, aí você pode transbordar isso com a sua parceria. Exatamente. Muitas pessoas ficam esperando, né, o príncipe encantado, esperando a chama gêmea, a alma gêmea, o amor da vida. Isso, não, E a não. gente esquece de si mesma. Esse é o ponto principal. Não tá fora, tá dentro. Se a gente for falar energeticamente, à medida que a gente vai melhorando a qualidade da nossa energia,
através da alimentação, através de atividade física, através de meditação, né? A gente vai melhorando a nossa energia, a nossa vibração. E à medida que a gente vai melhorando isso, a gente vai atraindo pessoas que estejam na mesma vibração, na mesma Ressoante. sintonia que a gente, né? Semelhante atrai semelhante, né? Então, assim, se eu não me conheço, se eu tenho uma péssima imagem em relação à sexualidade, em relação ao meu corpo, em relação à vergonha, medos, fobias, frustração, o que que eu vou atrair? Mais do mesmo? Então, é toda uma, como eu digo, uma determinação, uma resolução, né? Eu resolvi que vai ser assim, e aí eu vou trabalhando essa minha energia para ir aumentando a minha vibração para justamente atrair o tal do príncipe encantado. É bem assim. Comigo, eu, um pouquinho antes de conhecer, né, o meu marido, eu comecei a identificar, já estudava psicoterapia na época, PNL, regressão, aí eu comecei a identificar que eu tinha muita coisa de crenças em relação ao masculino. Sim. Que o homem não prestava, que eu queria ser o típico da Mulher Maravilha, independente, buscava liberdade, segurança. Inconsciente, né? Segurança financeira e liberdade para sair viajando o mundo. Sim. E hoje a gente sabe que liberdade e segurança são os aspectos que a gente buscava de acordo com o nosso condicionamento. Segurança paterna e liberdade de si mesma, porque assim a gente se aprisiona, né? E aí, quando eu comecei a ver de uma forma diferente que eu podia sim ter uma vida diferente da minha mãe, só porque ela não teve um casamento saudável, não significava que eu não poderia ter. E nessa época eu não queria ninguém. Mas eu comecei a falar, tá, por mais que eu não queira, ninguém vai que, né, seja a vontade de Deus, do universo, que eu conheça alguém. Eu não vou ficar presa nisso, eu quero mudar. E aí eu comecei a desconstruir aos poucos, fui tratando as camadas, né, voltando pro feminino. Tipo, uns 4 meses depois eu conheci ele. Logo depois a gente casou e tudo mais. E um casamento super saudável. Mas ele só chegou na minha vida porque eu tava trabalhando isso em mim. Porque eu comecei o contato comigo mesma, a voltar pro feminino, a me ver de uma forma diferente. Porque senão eu ia atrair mais do mesmo ou ia ficar naquela de que eu não preciso de ninguém. Por mais que ele aparecesse, eu não ia me sentir aberta ou disponível para um tipo de relacionamento desse, né? Então, tudo começa dentro. E ele também se trabalha, ele também é espiritualizado, também está no Sim, mesmo, porque eu acho muito no importante num mesmo ritmo. relacionamento que os dois tenham as mesmas intenções em relação à espiritualidade, ao crescimento, essa coisa toda, porque senão, Um né, puxa o outro, né? a coisa fica assim, né? Então tem que ir sempre pro equilíbrio. Aí sim, Uhum. aí maravilha. Guria, A você gente sabe que comentou, já são pode falar. quase 5 horas. Pode falar. Sim, Passou tão rápido. a gente fala, né? Mas que legal. E você já tem filhos? Não, ainda não. Mais adiante um pouquinho. A gente tinha comentado também sobre os iones, né? Os As eggs. Dionísio Eggs? Sim. É um trabalho terapêutico que eu faço, né, com cristais. São cristais que a gente vai inserindo no canal, nesse canal aqui, porque cada cristal tem uma vibração, né? E o nosso canal tem toda uma reflexologia. Assim como nós temos aqui na orelha o mapinha dos nossos órgãos internos, que a gente faz acupuntura, põe as sementinhas aqui. Eu No tô com umas nosso, sementinhas aqui. é, Não sei no se dá pra nosso ver. canal É muito bom. também nós temos a mesma reflexologia, então, que a gente trabalha isso através da massagem e também através dos Yoni Eggs, né? Então, eu tenho uma mentoria que é de Yoni Egg para justamente trabalhar as feridas do feminino, ressignificar tudo isso, né? E despertar o prazer, porque à medida que a gente vai limpando, porque no canal, nosso canal ali é fechadinho, escurinho, ninguém tem acesso
Nós temos memórias, das mulheres, nossas avós, nossa mãe, as nossas memórias, por exemplo, toda vez que você se permitiu penetrar sem ter vontade, você permitiu um autoestupro. E a mucosa é muito sensível, então ela guarda muitas memórias. Eu tenho feito essa limpeza, esse trabalho já há bastante tempo, e é impressionante as memórias que as mulheres acessam com esse trabalho. Fica tudo registrado, né? Às Fica vezes tudo assim. registrado. Eu digo, olha, não, eu não acredito em cura, tá? Eu acredito em ressignificar e transformar. Acredito na transformação. Você, porque as mulheres abusadas, né, trabalham com isso também, essa coisa toda. Então, assim, é você ter consciência da dor e você saber lidar como uma pessoa adulta. Já foi, não tem como mudar, mas você pode transformar isso e você pode lidar com isso de uma forma madura, né? Como uma mulher madura e não mais ficando no papel da vítima, né? Da criança. Acolher essa menina também, né? Que tá ferida. Acolher, sim. Como eu digo, é ressignificar tudo isso, né? Ressignificar e transformar isso e saber lidar, saber viver. E assim, uma coisa que eu percebo, né, no nosso campo, que quanto mais a gente traz as nossas sombras para a luz, mais a gente brilha, mais luz a gente vai tendo no nosso campo, né? Porque a maturidade, você vai aprendendo a lidar com todas essas dores, né? Isso que a gente está falando de energia de vida, de empolgação, de prazer, de desejo, de felicidade. Tudo isso só é possível se o nosso centro de energia, que é a nossa bateria, nosso útero, canal Sim. vaginal, tem 2 portais gigantescos ali. Uhum. Tudo é o seu cérebro cósmico, tudo fica armazenado ali. Todas as dores ancestrais. A mulher se conecta, né, na primeira menstruação, principalmente, ela começa já a puxar as cargas ancestrais ali. A primeira menstruação, muitas vezes, é negativo. Para mim foi, para muitas mulheres que eu atendo também. Então, tudo isso a gente precisa voltar nos principais marcos da mulher, a primeira relação sexual, as Sim. relações que não foram com consentimento, abuso, tudo isso para tirar essa energia de morte que a gente está levando. Sim. E isso se multiplica. Então, pensa, a mulher é multiplicadora. Você gera uma vida, mas gera felicidade, gera abundância, gera tudo na sua vida. Você gira todos os setores. Então, que tipo de energia que está no seu ventre, que você nem está percebendo? E é por isso que a vida não está indo para frente, porque é morte, não vai Até nos crescer. relacionamentos, o dedo podre, entendeu? Sim. Porque tem coisas impregnadas que ficam ali no canal. Quantas vezes que você, tipo assim, muitas mulheres saem da balada, sai com alguém estranho, não criou conexão com a pessoa, vai lá, transa, entendeu? Porque assim, aí você transa com o João, que ontem transou com a Maria, que ontem transou com o Antônio, que, entendeu? Vem toda uma tribo junto, né? Principalmente quando o homem ejacula dentro, né? Ele tá botando toda a potência dele ali, O nosso útero é descarregando toda a energia dele. tipo um canteiro, né? Pensa, quando o homem ejacula ali, ele está plantando, é uma Sim. semente. Que tipo de semente que você está deixando entrar no seu canteiro? Isso. Já começa aí, né? A gente tem que ser criteriosa, não é qualquer semente que vai florescer. Ou se é fecundado, aquela semente, isso energeticamente, né? Sim. Vai ficar no seu campo 6 meses, às vezes até 1 ano, e você não sabe por que tá traindo um monte de embuste, por que a vida não tá indo para frente, Sim. porque a semente foi germinada. Às vezes tá depressiva, tá ansiosa, tá... Às vezes você vai, transa, depois, meu, que merda que eu fiz, não tem? Os arrependimentos também. Putz, por que fui fazer isso, entendeu? Fica tudo no campo. Então, Exatamente. esse trabalho com o Yoni Egg é justamente para fazer essa limpeza do ventre, né? Que é o trabalho que você faz, Esse né? é um De limpezas uterinas. Sim, é um dos trabalhos. Então, para você que
se identificou também, né? Quiser conhecer um pouquinho mais, ver com ela como que Isso. funciona, Só para mandar limpar tudo isso aí, isso. trazer Chega de lá volta. no meu, manda um direct para mim ali no Instagram, que tem bastante informação também para a Uhum. gente conversar. É maravilhoso esse trabalho. Eu já fiz assim, porque tem cada pedra, ela tem vai trabalhar alguma coisa em você, né? Então tem vários tipos de cristal, tem ametista, tem cristal transparente e assim, gente, não é qualquer pedra. Tem que saber escolher a pedra, tem que saber limpar essa pedra, purificar, tem que saber usar, e não é assim, eu vou sair usando, tem que fortalecer a musculatura. Então, tem todo um trabalho no corpo físico antes de começar a inserir esse ovo no canal, né? E eu já, assim, desde 2017 que eu experimento comigo esses ovos. Eu tô botando ovo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta também, que foi uma moça que pediu para eu perguntar em relação a vibrador e a estímulos, né? O que que você acredita, se é correto? Porque a maior dúvida dela é assim, como que... Deixa eu formular a pergunta. Como que ela poderia trabalhar essa energia sexual? Ela é solteira, não tem ninguém, mas de vez em quando vem, né? Uhum. Alguns Tem carinhas algum. também. Mas Aham. ela tá mais na vibe, assim, na energia de esperar ou de ficar mais sozinha. Ela queria entender como que ela pode abordar mais isso. Então, eu sou a favor primeiro do autotoque, você sozinha, porque o que que acontece com o vibrador, né? Se for usar só o vibrador, ele acaba criando o estímulo é muito forte, acaba criando uma couraça aqui também no clitóris, né? Então, o excesso vai mais prejudicar do que beneficiar. Vai chegar um ponto que vai dessensibilizar, que depois não vai ter dedo, não vai ter língua, não vai ter do parceiro que vai dar conta. Se você observar os vibradores, ultimamente, cada vez eles vêm mais potentes. Por quê? Porque a mulher vai viciando. Então, Hum, assim, eu não sou contra, tá? Mas usem com moderação, tá? uhum, E assim, vai no dedinho mesmo. uhum. Vem fazer a mentoria comigo que você vai aprender muita coisa também, É uma porque boa. na mentoria eu ensino muitos toques também para as mulheres aprenderem como usar, como se dar prazer, porque a gente não aprendeu. E a gente precisa, só para você ter uma ideia, né? Aqui tá a nossa vulva, e essa parte aqui, que é só o nosso clitóris, é só essa pontinha que aparece aqui, aqui é a capa do prepúcio, aqui tem a uretra, né? E daí a pontinha aqui. Isso aqui tudo Uhum, é interno. E a gente precisa de muito sangue. É tecido erétil como o do homem, tá? Só que o homem precisa de 50 ml de sangue para estar com a ereção. A mulher precisa de uns 200, 300 até 500 ml de sangue. Então ela precisa de muito toque para melhorar a irrigação, para aumentar a irrigação sanguínea e ficar preparada para a penetração, tá? mais estímulo, né? Sim, Mais estímulo. tempo. Por isso que eu digo que o toque, né? O toque é o que vai fazer a diferença e você, à medida que. Por isso que eu digo antes, eu falei antes, né? Vai se tocando para você se conhecer, para você perceber onde é bom, onde não é bom. E quando eu faço, por exemplo, numa sessão que eu faço a massagem, a gente faz uma leitura do canal, né? E a gente vai percebendo se sente dor, se não sente nada, se sente, às vezes, tem ardência, né? E tudo isso tem uma conotação emocional. É impressionante. Uhum.
Não, E não é como, natural. e como é um tabu, né, falar sobre isso, a grande maioria, quando eu vou em algum grupo, que eu falo que eu sou terapeuta tântrica, ai, que delícia, e não sei o quê. Aí, quando você começa a falar sobre sexualidade, mesmo as pessoas acabam ficando fechadas. Precisa um tempo para elas começarem a. Ah, eu acho que vai cair nossa live. Deu um monte de Por quê? fogos aqui. Pois é, não entendi. Não sei o que Tá aconteceu, mas brilhando, tá foi um brilhando. orgasmo aqui. Chegou na Kundalini. Que engraçado. Chegou aqui, Foi. veio para cima, a energia subiu. Sim. Então, é preciso o autotoque, tá? Não desmereço os vibradores, mas não exagerem, pelo amor de Deus, mulherada. Vão com muita calma nessa hora, Uhum. tá? É importante ter o principal que a gente falou, né? A junção da vibração, da espiritualidade Tem com o corpo. Então, intenção, assim, não é né? Tem que fazer só ter por intenção fazer. também. Isso. A Kundalini, ela é materialização. Então, em muitas vezes, você, na hora de ejacular, ou enfim, né, do orgasmo, você mentaliza, tá? O que que você quer Uhum, materializar? O sim, que que você quer gestar? Não é só uma coisa sim. física como um bebê, né? Pode ser outros projetos, desejos, enfim. É. A gente faz essa dinâmica aqui também entre o casal de trazer para consciência qual o nosso objetivo Aham. hoje. Porque isso é muito importante, de ter essa conexão, não só por fazer ou só por uma obrigação. Tem que Uhum. ter essa dinâmica entre os dois, né? Entre os casais, mas também ter isso bem fixado em você, porque você vai receber tudo isso. Então, o que que você tá deixando entrar, o que que você quer realmente, sabe? Para você ir moldando isso e linkando, tirando essa visão do sexo sendo banal, sendo Uhum. carnal, sendo Uhum. para prazer fútil ou por ter Uhum. que fazer, começar a ver isso como uma ferramenta também, como um momento de relaxamento, sabe? Fazer algo por você. Isso não Sim. é magia oculta? Como assim? Não, você pode usar essa energia para canalizar metas e sonhos, É uma magia, né? mas É. Mas não é uma oculta. intenção, exatamente, é uma Né? projeção. Talvez para nós ocidentais, mas para quem tem a sexualidade como sagrada, não tem, né? Depende, você é uma antena, né? Você é um farol. Então, tudo depende do que você vai atrair, do que você realmente está botando, qual a sua energia. Às Uhum. vezes a gente lida com questões inconscientes do que você está vendo sobre o seu corpo, sobre o sexo, sobre feridas de abuso, questões com o pai. Então, aquilo que você está emanando é o que vai te conectar. Então, tem muitos demônios sexuais, tem outras coisas espirituais que vão acoplar no seu campo, pessoas ressoantes com aquilo também, mas é o que você está É a tua emanando. Então, se você muda frequência, isso, né? É a tua frequência. Se você está na frequência elevada, não tem aquela escala de Hodgkins, que é alegria, prazer, amor. Se você está nessa frequência, você não vai atrair coisas baixas, né? Só vai pegar essa coisa assim quando coisas negativas quando você estiver numa frequência baixa. Pelo menos exatamente. eu entendo assim. Guria, já são 17h14. Será que tem prazo para terminar essa live? A Eles gente derrubam o pode, Instagram? pode encerrar. É, Você acha que já falamos tudo? Tá tudo tranquilo, né? A gente para falou mim bastante. também. Você conhece a Karina? Conheço. É, por conta do tipo, qual ser vai me entregar isso? Ah, Seria essa a sua crença? eu Eu não entendi não, direito. também não. Isso não é magia oculta? Não. Para mim, é assim, é bem trazendo pro aqui e o agora mesmo, me conectando com o parceiro, trabalhando a sensorialidade, e quando você está conectado com o outro ou com o meu corpo mesmo, não tem espaço para outra coisa. Aí você já está saindo da sensorialidade e indo para a mente.
indo para o pensamento, ai, será que vem alguém aqui? Não. É na sensorialidade, eu acho meio difícil, né? E se você está numa frequência boa, está vibrando alegria, amor, prazer, acho muito difícil, Exatamente. né? Para quem for ver depois essa live, né, tiver alguma dúvida, quiser conversar também com a Denise, entender Isso. como que funciona a mentoria, ela tem outros serviços também. Sim, Vê com ela. Para você que identificou que você tem questões um pouquinho mais profundas em relação a condicionamentos, a visão sistêmica, né, com ancestralidade, com o pai, com a mãe, não consegue se conectar de forma nenhuma com o parceiro, já tentou as partes, né, físicas, sensoriais, às vezes é algo que você realmente precisa olhar de uma forma terapêutica, diferente, às vezes é um alinhamento que você está carregando da sua avó, então tudo isso é muito importante a gente olhar e fazer. Eu também tenho mentorias do Divino Feminino, que é um acompanhamento de 15 dias, onde a gente vai fundo em todas as crenças, tudo que você acredita sobre seu corpo. Então tem todo esse trabalho psicológico, emocional, para você de novo resgatar esse poder, essa fonte. E no final a gente também faz a evaporação do útero. Você já ouviu falar, Denise? sim, eu faço limpeza do É útero. Você legal. faz a vaporização do útero. Isso. Vaporização. A limpeza que eu faço é um pouquinho diferente. Eu uso cristais também. Que são excelentes. Cada É, cristal ele vai trazer é. um tipo de frequência, né? Não Correta. é o Yoni Egg, tá? É um outro trabalho também, mas entra junto com a vivência dos Yoni Eggs. E aí, quem Sim. tiver interessada no meu trabalho, no trabalho da Stephanie, é só entrar em contato com a gente. Se vocês puderem, vocês encaminhem para as pessoas também, ajudem a gente a divulgar esse conhecimento para as pessoas, para que a gente possa construir uma rede de mulheres poderosas e empoderadas. Voltamos para o nosso lugar, né? Aos pouquinhos Voltando. a gente vai retomando. Mulheres modernas que já tem ferro a vapor, tem máquina que lava, seca, passa, que não precisamos Pode mais, descansar, né? A gente já é pode ficar, merecido. a gente já pode ter o luxo de ficar de perninha para cima, curtindo, né? Enquanto aperta o Sim, botão e a máquina trabalha pela gente. isso aí. Tá bom. Gratidão, Denise. Gente, Muito bom ó, estar contigo. obrigada. Obrigada a Até a próxima. todas. Até a próxima. Beijo. Ó, Beijo. 17 e Meu 17. Deus. Tchau. Tchau.